Olá, eu sou o Yuri Hanashi, você está no canal da TAG Experiências Literárias. Vamos agora falar sobre o nosso livro de maio, Tempo de Migrar para o Norte, do sudanês Tayeb Salih, no nosso quadro Resenhas e Reverberações. Cara, desde o começo do ano que eu estou esperando lançar esse livro aqui, e eu não me arrependi, cara, de ter esperado. Cara, esse aqui é, assim, desde já a melhor leitura que a TAG me proporcionou esse ano. Livro curtinho, publicado em 66. Desde já, antes de começar a falar sobre o livro, vamos já avisar para quem chegou aí desprevenido que esse vídeo aqui é um vídeo pós-leitura, ou seja, ele vai conter spoilers. Tá? Então, assim, não é uma resenha indicada para quem ainda não leu o livro. Se você não gosta de tomar spoiler, irmão, vê depois da leitura, tá bom? Cara, quanta coisa interessante a gente tem para falar sobre esse livro, né? Não sei o que vocês acharam dele. A primeira coisa, assim, acho que de cara, né, a coisa que a gente mais percebe sobre a leitura desse livro ao final da leitura é que essa é uma leitura incômoda, cara. É uma leitura extremamente incômoda. Tem cenas desagradabilíssimas aqui. E ainda assim, cara, esse é o poder da literatura. A literatura é esse espaço neutro da arte, onde os valores e os juízos e as morais elas são suspensas em nome de um significado maior. E acho que isso é parte também da mensagem do personagem, né? A gente vendo aqui essas cenas que existem de suicídio, feminicídio, estupro e etc., a gente entende que esse personagem principal, né, o Mustafa Said, ele é um protagonista misterioso que ataca os seus colonizadores nos valores dele, né? Ele não ataca os colonizadores, não tem mais não tem aonde atacar, né? Então a vingança do colonizado, a vingança do oprimido é atacar os valores dos colonizadores, dos europeus, né? Então esse livro aqui, como eu falei no nosso quadro lá do Alimentar Meu Cara Associado, é um livro que foi muito comparado com O Coração das Trevas, do Conrad, só que ao contrário, né? Ele faz um espelho, porque no Coração das Trevas é um cara que vai, né, um europeu que vai pro meio do Congo lá e se depara lá com a África profunda, e esse livro aqui não, esse livro aqui é sobre um sudanês que vai para cima, né, cara, um sudanês que vai para a Inglaterra morar. O Tayeb Salih partilhou disso também, né? Esse livro ele foi escrito e publicado na época em que o Sudão estava se tornando uma república independente, e tem esses dois protagonistas, né? O narrador, que não tem nome e atua muito pouco ali, sendo uma metáfora talvez do sudanês colonizado, né? O cidadão sudanês exemplar, e tem essa figura misteriosa do Mustafa Said, que é esse sudanês que também foi estudar na Inglaterra, assim como o narrador, em momentos diferentes, né, em gerações diferentes do século XX, e volta não como um regresso, mas ele volta um pouco como um exílio, por ele ter perpetrado esse plano dele de vingança, de sedução e aniquilação das mulheres europeias por meio do sexo. Aliás, a questão sexual aqui é uma outra questão muito interessante, mas a gente vai falar dela um pouquinho depois. Interessante notar como a linguagem faz parte preponderante da estética, da proposta artística desse livro, né? O Tayeb ele escreveu esse livro em árabe, ele não escreveu em inglês, ele foi publicado em 66 e foi traduzido muito tempo depois. Partilha a escrita dele com muitos elementos do que a gente conhece, ou pelo menos que eu conheço, da literatura de escrita árabe, né? Particularmente o poeta Adonis, que eu acho que é o grande representante para a gente aqui hoje, que é o poeta sírio, né? O Adonis faz uma poesia maravilhosa e tem, acho que como ponto de encontro de elementos estéticos aqui nessa obra, a construção de símbolos e de metáforas que comparam os sentimentos humanos
aspectos da natureza e elementos da natureza com corpos humanos e sentimentos humanos, né? Então essa coisa que ele fala do deserto da sede e o sol, né, o que está no fígado do céu, essas metáforas que em árabe significam muita coisa, são representativos de uma tradição literária poética de escrita árabe que vem desaguar aqui na escrita desse sudanês, né? O Sudão fica no norte da África, né? Ou seja, na África árabe, e o Sudão passou por um período muito conturbado, assim, desde toda a sua história, a partir do começo do século XX até hoje vive momentos difíceis, né? A gente tem hoje a questão lá do Sudão do Sul, né? Que é um território ainda litigante, muita guerra ali, e esse regime fascista ditatorial que domina hoje o país e que, entre outras coisas, proibiu esse livro de ser circulado justamente por seu caráter pornográfico, por seu caráter explícito, enfim, né? Que acontece, de tempos em tempos a gente tem, né, essas ondas moralistas que vêm solapar certas expressões artísticas um pouco mais desconfortáveis, mais incômodas, assim, né? Bom, sobre a história, me interessou muito essa questão do protagonista, do Mustafa Said, ser um cara narrado por um outro narrador e não sendo contada a história dele. É uma grande celebração da questão da alteridade, né, que para os africanos é sempre muito interessante, né? O outro africano é sempre um mistério, né? E o outro aqui, para esses personagens sudaneses, é um mistério. Para os europeus que vivenciaram a migração do Mustafa para a Inglaterra, ele permaneceu um mistério enfim, o descortinamento desse personagem revolve aí e encerra, né, o grande barato desse livro. É impossível você não se apaixonar pelo personagem do Mustafa Said logo de começo, porque ele é apresentado como uma criança, uma tábula rasa que vai sendo moldada pela educação inglesa até que ele vai para a Inglaterra e volta decidido a se tornar um membro produtivo da sociedade, ao contrário muito do protagonista narrador, que volta como um europeu. A gente pode perceber isso até na primeira frase do livro, que é uma frase super empolada, que acho que diz muito sobre a educação que ele recebeu. Ele diz: voltei, senhores, voltei, senhores, para minha família após uma longa ausência, 7 anos para ser mais preciso, durante os quais estudei na Europa, né? Então a gente vê esse tom, esse ar de superioridade na prosódia desse narrador, que não se configura no Said. O Said é um grande intelectual que volta destinado a ser um agricultor produtivo. Então ele está lá discutindo no começo do livro, ele fala assim: cara, esse negócio de poesia, né, porque o narrador ele estuda o Madox Ford, ele fala: esse negócio de você estudar poesia aqui não serve para nada, seria melhor você ter estudado agronomia, né, esse tipo de coisa, porque aqui a gente utiliza, né, essa tecnologia aí que para a gente é muito útil. Então é um saber que rejeita a hierarquia intelectual europeia, né? Muito interessante. A questão do sexo, de novo, a questão do sexo como dominação e como poder é uma questão que se coloca no livro, não é respondida, e é particularmente gritante, cara, quando ele narra ao final do livro o relacionamento dele com a Jane Morris, que é a mulher que ele matou, né? Então ele teve 4 mulheres inglesas, 3 delas se mataram e uma ele mesmo assassinou. Ali a gente vê a derrocada desse homem que se pretendia ser o aniquilador de mulheres, o vingador dos africanos, sendo transformado de volta em caça, voltando humilhado e não recorrendo a nenhuma outra coisa para salvar essa honra que ele tem, esse ímpeto vingativo que ele tem, a não ser por meio do assassinato. O embate entre os dois não deixa de ser uma grande metáfora, né, entre os dois lados
dessa questão colonialista, né? O colonizador e o colonizado que se engalfinham ali e se dominam, tentam se dominar e são dominados um pelo outro, né? O Mustafa, de uma certa maneira, pode ser uma grande metáfora para os países africanos colonizados, né, os países africanos, e para uma certa geração também de africanos colonizados que nunca que obteve essa educação superior e nunca cooptou direito, né, assimilou essa dominação europeia. Né? Então são esses africanos não assimilados que permanecem ali inconformados com o estado deles de colonizadores. Algumas coisas me lembraram, principalmente a questão das mulheres que são mortas na Europa e a mulher que mata o marido e depois se mata aqui, que é a mulher que Mustafa deixa quando ele desaparece, né? Não se sabe se ele morre, se ele não morre. Me lembrou em muito o jogo de espelhos proposto pelo Desonra, do Coetzee, uma inversão de valores que existe entre a capital assimilada europeia, né? acho que é Joanesburgo, ou Cidade do Cabo, não lembro, uma das duas cidades em que o professor Lurie, lá do Coetzee, dá aula, né? E depois quando ele vai para a África do Sul, para o interior, né? Na África profunda ali, que ele descobre uma outra lógica que rege as relações sociais ali, e tudo se dá de uma maneira muito diferente nas relações entre essas coisas. Me parece que esse espelhamento de valores e de lógicas distintas, de filosofias que regem povos diferentes, me parece que é sempre uma questão muito interessante para os africanos, sejam eles africanos colonizadores, como é o caso do Coetzee, né, que é um africano branco, né, um descendente de Boers, que fala afrikaner, né, que é essa língua do colonizador, enfim, como o Tayeb Salih, que é mais um africano, digamos assim, raiz, né? E de novo, como eu falei também no Elementar Meu Caro Associado, esses escritores como ele e o Chinua Achebe na Nigéria, José Craveirinha em Moçambique e tantos outros, eles ajudaram a fazer o pensamento intelectual africano. Né? A literatura africana é muito incipiente ainda, a escrita mesmo, assim, publicar livros na África ainda é uma coisa muito recente. E esse livro aqui ele foi objeto de vários estudos e várias análises, e quando o Sudão se tornou independente, ele, de certa maneira, integrou ali o pensamento intelectual que estava sendo construído na época a respeito do país como nação, né? Enfim, e do Sudão como uma nação e os sudaneses como um povo. Então, essas são as coisas que eu tinha para falar sobre esse livro. Eu acredito que teriam outros detalhes que seriam interessantes falar, mas eu acho que a gente deixa a reverberação agora dessa resenha para vocês também. Me digam aí o que vocês acharam do livro, se vocês partilharam desse fascínio que eu tive por ele e como é que foi a experiência da leitura deles para vocês também. Beleza? Vamos discutir agora então sobre o tempo de migrar para o norte. Um abraço, galera, aí. Tchau.